Fala pessoal, terça-feira e é semana de Libertadores. Tem muita notícia do Flamengo pintando por aí, então vamos ver agora o que os setoristas do Mengão trouxeram direto dos bastidores pra gente. Se ajeita aí, porque o vídeo de hoje tá recheado de informação, sem enrolação. Vamos pro vídeo! Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já atualizando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem teve o jogo entre Red Bull Bragantino e Juventude e aí tá fechado agora a tabela após a 10ª rodada do Brasileirão. Então o Palmeiras é o líder, tem 22 pontos, o segundo colocado é o Flamengo com 21 pontos, o terceiro colocado é o Cruzeiro com 20 pontos. O quarto colocado é o Red Bull Bragantino, que ganhou ontem do Juventude com 20 pontos. Quinto colocado está o Fluminense com 17, sexto o Ceará com 15, sétimo Bahia também com 15, oitavo Corinthians com 14, nono Mirassol com 14 pontos, décimo Atlético Mineiro com 14 pontos, 11º é o Botafogo com 12 pontos, 12º é o Grêmio com 12 pontos, 13º é o São Paulo com 12 pontos, 14º é o Inter com 11 pontos, 15º e já beirando ali a zona de rebaixamento é o Vasco com 10 pontos e 16º é o Fortaleza, que é o próximo adversário do Flamengo no Brasileiro, né? O Flamengo vai enfrentar o Fortaleza no próximo domingo, no Maracanã também tem 10 pontos. Aí vem a zona de rebaixamento, o Vitória tem 9 pontos, o Santos tem 8 pontos, o Juventude tem 8 pontos e o Sport Clube do Recife tem apenas 3 pontos. Essa é a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro após o término da 10ª rodada. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vou fazer números aqui do Alexandro no jogo contra o Palmeiras, porque foi algo assustador, tá? 90 minutos jogados, 74% de acerto no passe, um drible certo, 2 desarmes, 2 interceptações, 8 cortes, 5 duelos ganhos de 9, 4 faltas. Gente, muita gente pode assim, caramba, os números são muito bons. E quem assistiu ao jogo pôde ver o Alexandre jogando em altíssimo nível, calando a boca de muita gente que disse que ele escolheu o Flamengo porque ele não tinha mais espaço na Europa. Claro que ele tem espaço na Europa. É porque o Flamengo também é um clube que pode dar todas as possibilidades que um clube europeu daria para ele. Salário alto, visibilidade, briga por títulos, visibilidade para ser convocado para a seleção brasileira, tal como está acontecendo. Teve mudança de treinador e mesmo assim ele continua sendo chamado. Então é um jogador que merece muito respeito. E o do Rossi, gente, para mim foi o melhor em campo, tá? Eu votaria no Rossi melhor em campo contra o Palmeiras. 90 minutos jogados, 3 defesas, as 3 dentro da área. E quais foram? A defesa do pênalti, o rebote do pênalti e uma defesa no finalzinho do jogo do Flaco Lopes também dentro da área. Um pênalti defendido, 1,47 gols evitados, 3 bolas aéreas afastadas, um corte, 3 passes longos certos, 2 faltas sofridas. Gente, os números falam por si só. O Rossi está vivendo uma grande fase. Brincadeira à parte, o Rossi é argentino, para ele não ser chamado por Ancelotti? Óbvio que ele é argentino, óbvio, por isso. Tá bom, gente? Brincando aí, tamo junto. Um ótimo dia para vocês e fui! Vamos mudar o assunto, falar agora sobre José Boto, porque, cara, o Boto foi chamado de mentiroso e o árbitro Ramon Abate Abel anexou na súmula uma nota desmentindo o José Boto. Ele colocou assim, ó, venho por meio deste informar que fui surpreendido por notícias vinculadas por órgãos da imprensa ao deixar o estádio acerca de uma suposta intercorrência no vestiário da equipe de arbitragem. Cabe esclarecer que não houve qualquer tipo de invasão ao vestiário da arbitragem, conforme relatado pelo senhor José Boto, dirigente do Flamengo, aos veículos de comunicação. Essa foi a nota escrita pelo Ramon Abate Abel, desmentindo aquilo que o Boto disse, que algum dirigente do Palmeiras ou alguém ligado ao Palmeiras teria invadido o vestiário do árbitro para fazer cobranças ao árbitro pela arbitragem da partida entre Flamengo e Palmeiras lá no Allianz Parque. Bom, o Palmeiras desmentiu e o árbitro desmentiu. E o Boto, ele falou que teve essa situação aí. Vamos mudar o assunto. Uma informação envolvendo o rival Botafogo. Rival esse que pode brigar por títulos com o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil e até mesmo no Campeonato Brasileiro. Por quê? O Botafogo faz parte de um grupo administrado por John Textor, uma SAF.
O Lyon está passando um perrengue absurdo na situação financeira, sofreu até transfer ban da FIFA, pelo que a gente pôde ler, comunicado da FIFA inclusive. O Molenbeek, que é outro clube que faz parte do grupo aí da gestão, o grupo Eagle do John Textor, ainda não subiu e está na segunda divisão lá do futebol belga, lá na Bélgica. O Lyon, repito, recebendo sanções aí, transfer ban, ameaça de descenso, e o Botafogo parece que até o momento não está sofrendo com nada. Por quê? O Botafogo está fechando a contratação de mais um jogador, destaque aqui do futebol brasileiro, o zagueiro Abner, do Juventude. Inclusive ontem ele foi retirado, ele seria titular, ele foi retirado do jogo contra o Red Bull Bragantino por conta dessa negociação, porque se ele entrasse em campo completaria 7 jogos e não poderia disputar o Campeonato Brasileiro para uma outra equipe da Série A. E o Botafogo vai pagar 2,5 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação de hoje, em 4 parcelas, e parece que nada está acontecendo. É por isso que eu falo, gente, o novo presidente da CBF prometeu que ia brigar pela melhoria do futebol brasileiro, e tem que ter o fair play financeiro. Tem que ter o fair play financeiro, porque não dá. Os clubes que são, digamos, responsáveis, Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Paranaense, que hoje está na segunda divisão, tem outros clubes também que são responsáveis, enfim, acabam sendo prejudicados, digamos assim. Então fica aí a informação. Vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Bruno Henrique, porque, cara, o que aconteceu foi o seguinte: o julgamento do Bruno Henrique precisou ser remarcado. Por quê? O Bruno Henrique não foi prestar o esclarecimento que precisava ser prestado ontem. O que aconteceu? O STJD tinha marcado a audiência para ontem à tarde. Depois eles mudaram o horário e depois mudaram de novo. Teve duas mudanças no horário. E aí mudaram bem para a hora do treino do Flamengo. O Bruno Henrique foi para o treino e não foi lá prestar o depoimento. Seus advogados entraram com um pedido de remarcação, né, na verdade, para que ele possa ir até o STJD prestar o depoimento sobre aquela situação envolvendo envolvimento lá com casa de apostas e essas coisas todas. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação, esperar para ver como é que vai se definir essa situação do Bruno Henrique. É claro que há uma apreensão por todo mundo, tá todo mundo muito tenso com isso, e todo mundo está na torcida para que o Bruno Henrique consiga resolver o mais rápido possível esse problema. Bom, os titulares do Flamengo hoje terão aí trabalho com o técnico Felipe Luiz, já que ontem eles realizaram aí um trabalho regenerativo, aqui, trabalho de fortalecimento muscular na academia, né? Os jogadores que enfrentaram o Palmeiras, e foi uma vitória gigantesca. Eu não vejo a mídia paulista falar da vitória do Flamengo. Por que será, hein? Tá todo mundo calado, só estão falando da arbitragem. É complicado. Se fosse o Palmeiras tivesse vencido, era um mês falando aí da vitória do Palmeiras. Mas como foi o Flamengo, a mídia paulista tá, caladinha. Eles só falam de seleção brasileira. Eu acompanhei bastante, hein? No domingo à noite, acompanhei ontem. Nada, nenhuma vírgula sobre a vitória gigantesca do Flamengo lá dentro do Chiqueiro, lá no Allianz Parque. Bom, então amanhã tem Libertadores pro Mengão, 21h30. Vamos falar sobre Libertadores, porque amanhã tem Flamengo e Deportivo Táchira no Maracanã. 59 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa amanhã é de Maracanã lotado, e eu tenho visto, né, algumas torcidas organizadas já fazendo movimento para fazer a montagem de uma linda festa lá no Maracanã. Por falar em torcida organizada, a torcida jovem do Flamengo soltou uma nota oficial agradecendo à diretoria do Flamengo e também ao Conte, né, que é o representante da diretoria que trata com a torcida, pelo tratamento com a torcida lá em São Paulo. Eu tinha visto até uma postagem do André Valadas no Twitter, né, no antigo Twitter, que agora é X, ele falando que depois de muito tempo as organizadas do Flamengo conseguiram chegar antes do jogo começar no estádio. Um trabalho ali
que o presidente BAP mais o Conte fizeram, juntamente com a Polícia Militar de São Paulo, para garantir a segurança e a escolta da torcida do Flamengo até a chegada no estádio. Aí a torcida chegou, participou do jogo, viu aquela vitória maravilhosa do Mengão e depois, graças a Deus, todo mundo voltou para casa. A gente não teve nenhum, pelo menos rede social assim acompanhando, nenhum relato de briga, confusão, emboscada, nada disso. E daí a torcida jovem agradeceu por meio de nota à diretoria do Flamengo. Bom, terça de Libertadores, é hora de virar a chave, agora a competição internacional, Mengão que joga amanhã, hoje já tem Botafogo, outros confrontos, e o Flamengo tá se preparando para enfrentar o Deportivo Táchira, é aquele jogo que a gente vai, carimbar o passaporte para as oitavas de final. E esse jogo vai ter uma presença especial, hein? Aliás, vai ter a presença da dupla Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, e Vini Júnior, nosso eterno garoto do Ninho. Segundo o maestro Júnior, o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que ontem fez a convocação e levou todo o sistema defensivo do Flamengo, estará acompanhando esse jogo, vai ter um camarote especial lá para o Ancelotti, assim como o nosso craque, o eterno garoto do Ninho, Vini Júnior. Vai ser um encontro aí, né? Nas férias, né? O Vini nas férias e o Ancelotti já empregado na seleção brasileira. Esse jogo vai acontecer 21h30, né, nesta quarta-feira, e o técnico Filipe Luís pode contar com duas novidades. E novidade é sempre bem-vindo, né? O Alan, que se lesionou junto com o Pulgar em uma partida do Campeonato Brasileiro, o Alan está 100% recuperado, não reclama de dores, já vem treinando com o grupo, e a última atividade hoje vai decretar aí se ele será relacionado ou não pelo técnico Filipe Luís. O mesmo acontece com o Matias Vinha, que está 9 meses sem atuar. Foi uma das lesões mais longas aí, né, de um jogador do Flamengo. O Pedro voltou com 7 meses e a lesão do Vinha, como foi pior, ele está voltando aí com 9 meses. Vai nascer de novo aí o Matias Vinha, e que ele volte mais forte, melhor, porque a gente precisa. Se bem que a gente tem um senhor lateral esquerdo, né? Joga de terno, o menino Alexandro. Mas o Vinha é sempre bem-vindo. Olha aqui, a gente tem informações sobre essa atividade do Flamengo, que é a última, que vai acontecer às 3h30 da tarde. Então, no nosso próximo vídeo, no vídeo da tarde, a gente já vai trazer aqui os relacionados, provável escalação e tudo mais, porque o Flamengo realizará esse último treino no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, às 15h30, 3h30 da tarde. Alcaraz, vamos lá. O Everton emitiu um comunicado oficial sobre a situação do jogador, tá? Deixa eu ler aqui o comunicado. No site eles falam sobre jogadores que estão no momento no elenco por empréstimo e qual é a situação desses jogadores. Sobre o Alcaraz, eles falaram o seguinte: o clube, no caso o Everton, continua as discussões com Charles Alcaraz, que chegou aos Blues por empréstimo do Flamengo em fevereiro, até o final da temporada 2024-2025, ou seja, até o dia 30 de junho ele tem contrato com o Everton. E eles falam aí que estão debatendo com o jogador. Isso quer dizer que eles confirmam a informação que a gente trouxe. O Alcaraz ainda não bateu as metas. Se tivesse batido as metas, eles seriam obrigados, ou seja, não tinha por que conversar com o Alcaraz. Eles estão conversando com o Alcaraz. Por quê? Se o Alcaraz não bater a meta, ou as metas, eles vão analisar se vão comprar o jogador, se vão exercer a opção de compra. E por isso eles estão conversando com o Alcaraz. A informação que eu tenho é que o Alcaraz quer ficar, o Everton também quer continuar com o jogador e, obviamente, eles vão conversar com o Flamengo. O Flamengo está tranquilão. Repito o que eu falei no vídeo anterior, tranquilão. Porque se o Everton não quiser, outros clubes querem pelo mesmo valor da opção de compra junto ao Everton. Jorginho, galera, essa semana vai ter uma reunião do José Boto, Jorginho e o Arsenal. Verei o que falta. A questão é, o Jorginho será jogador do Flamengo. Só que nesse momento ele será jogador do Flamengo a partir do dia 1º de julho. Ou seja, no meio do Super Mundial. O Flamengo quer ter o Jorginho para o Super Mundial. E por que não pode ter o Jorginho para o Super Mundial? Porque precisa da rescisão com o Arsenal. E por que o Jorginho ainda não rescindiu com o Arsenal? Porque o Jorginho tem valores a receber, bonificações a receber, e ele não quer abrir mão de tudo. E o Arsenal também não quer abrir mão do jogador assim. Beleza.
você não quer abrir mão, então você vai ficar aí até o dia 30 de junho. A partir do dia 1º você pode ser de quem você quiser. E tá nessa. O Flamengo pode pagar. O Flamengo não quer pagar. Porque o Flamengo poderia chegar, beleza, Arsenal, a gente te dá um valorzinho aqui, você libera o jogador antes. Para que fazer isso? Sendo que o jogador vai ficar livre e vai ser atleta do Flamengo a partir do dia 1º, ou seja, por alguns dias o Flamengo vai pagar um alto valor? Não faz sentido. Então é por isso que o Flamengo vai se reunir com o Jorginho e com o Arsenal para tentar chegar a um acordo nessa situação. E agora a gente fala sobre mercado da bola, porque o meia argentino Ezequiel Barco, atualmente no Spartak Moscou, ele expressou aí interesse de reforçar o Flamengo, segundo pessoas envolvidas aí no negócio, né? E ele quer formar dupla com o Arrascaeta. Tá aí o Barco, né? Querendo deixar o Spartak e quer jogar no Flamengo. Essa aí é a primeira opção, né? Ter o sim do jogador, a vontade do jogador. E o argentino teria dito sim aí a pessoas envolvidas no negócio, segundo informações da imprensa de lá, do país onde ele atua, o Spartak Moscou. O desejo do argentino foi divulgado aí pela imprensa ontem. No entanto, a negociação esbarra na pedida, né, do CSK, do Spartak, 102 milhões de reais, 16 milhões de euros. É realmente muita grana, e existe aí esse valor considerado alto pelo Flamengo, pelo padrão. O impasse financeiro reflete aí a cautela do Flamengo em investir alto em um jogador que, embora qualificado, não é unanimidade. Barco, só para o torcedor ter uma ideia, foi a contratação mais cara da história da MLS, do futebol dos Estados Unidos, em 2018. 15 milhões de dólares, mas não cumpriu totalmente aí as expectativas lá no futebol norte-americano, e a diretoria do Flamengo já sinalizou que buscará alternativas caso o Spartak não reduza as exigências. O Ezequiel Barco é até um jogador interessante, né? Mas eu também acho que é muito dinheiro o que o Spartak está pedindo, 16 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, 102 milhões de reais. É uma fortuna, né, por esse jogador de 26 anos. Bom, mas o jogador quer o Flamengo, né? Quem não quer, né? Quem não quer jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo? Quem não quer disputar aí a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil? O Flamengo brigando por todas as competições. Tem uma informação aqui sobre o Cristiano Ronaldo, que foi especulado no Flamengo aí recentemente. O Boto, inclusive, negou qualquer situação envolvendo o português. E o Cristiano Ronaldo, ele publicou, na noite de ontem, uma mensagem em tom de despedida do Al Nassr. O Al Nassr que perdeu ontem a classificação para a Copa da Arábia Saudita, enfim, e o Cristiano Ronaldo ficou muito chateado e tal, e tá chateado porque o Al Nassr não vai disputar o Super Mundial. Quem vai disputar é o Al Hilal, né, ex-clube do Jorge Jesus, do Neymar e do Michael. E aí, dessa forma, em meio às especulações sobre o astro português, né, muito se fala que um clube que vai disputar o Super Mundial fez proposta pelo Cristiano Ronaldo, e aí se falou em Botafogo com o John Textor, muito se falou também em Palmeiras, mas a Leila negou, enfim. O Cristiano Ronaldo, ele escreveu isso aqui em suas redes sociais: esse capítulo chegou ao fim. A história, interrogação, ainda está sendo escrita. Grato a todos. Disse aí o Cristiano Ronaldo nas redes, deixando dúvida aí nos torcedores e nos fãs do atleta português. Ele tem fã pelo mundo inteiro, né? É realmente uma geração de torcedores, né, que torcem aí pelo sucesso do Cristiano Ronaldo, craque português. Além da mensagem, o astro publicou uma foto vestindo a camisa do clube saudita do Al Nassr. Só para lembrar aqui, o José Boto, lá em São Paulo agora, nessa viagem que o Flamengo foi enfrentar o Palmeiras no hotel, perguntaram para ele e ele negou que o Flamengo tenha interesse em Cristiano Ronaldo. Para o compatriota do astro mundial, não há negociação e mais, o clube carioca, o Flamengo, não fará loucuras financeiras antes
do Mundial de Clubes. Ou seja, isso aí eu não precisava nem falar, né? Porque isso aí é público. O Boto já falou em diversas vezes, diversas oportunidades, em podcasts, em entrevistas, que o Flamengo não vai fazer loucura para contratar jogador A, jogador B, para disputar a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo tem uma base, tem um time sólido, tem aí a chegada do Jorginho para a disputa do Super Mundial, e se não conseguir contratar outros jogadores para essa competição, que inicia em junho, e o Flamengo estreia no dia 16, o Flamengo só vai trazer reforços após o Super Mundial para a sequência da temporada. Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então tá descartada qualquer contratação aí desse nível, o nível de Cristiano Ronaldo, jogador que dispensa comentários, um dos maiores da história, né? Mas a gente fica aqui querendo saber, né? Qual o futuro? O Cristiano Ronaldo vai para onde? Vai jogar o Super Mundial? Por qual clube? Tem essas informações aí, porque ele deixou bem claro aqui, né, nessa publicação, com a foto da camisa do Al Nassr, e disse: esse capítulo chegou ao fim. A história ainda está sendo escrita. Grato a todos. Para você, Cristiano Ronaldo vai jogar onde, hein? Qual clube Cristiano Ronaldo jogará? Ele vai jogar o Super Mundial? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante.